Planeta dos Macacos, O Reinado, novo filme do Wes Ball, diretor que é conhecido, né, e que tem como os únicos longas-metragens na carreira dele, já filmes com um orçamento grande, populares, que são os Maze Runners, e aqui ele tá em um lugar minimamente familiar, digamos assim, e algumas das qualidades que ele tem ele consegue trazer para esse filme. Mas antes disso, falar rapidinho sobre duas coisas. A primeira é que agora eu sou membro da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Estou muito feliz em poder agora fazer parte. Além disso, estou com inscrições abertas ainda para o meu curso Cinema e Crítica na Era das Redes Sociais, um curso que funciona para você que é crítico de cinema, para você que está começando na crítica de cinema, para você que simplesmente gosta de cinema e quer entender mais, quer apreciar mais, quer experienciar mais o cinema. Um curso que está bem completo, já são 21 aulas e comprando você tem acesso por um ano com uma aula nova todos os meses, então vale muito a pena conferir, o link tá aqui embaixo na descrição. Bom, aqui a gente tem, como eu disse, o Wes Ball na direção, que assim, eu gosto do primeiro Maze Runner, não gosto tanto dos outros dois, mas ele é esse diretor, digamos, mais até direto em algum sentido, né, e é o que funciona pra mim aqui bastante com esse filme, por mais que eu acho que ele construa melhor a ambientação aqui do que principalmente os dois últimos Maze Runners. O filme ele tem uma escolha que pra mim é curiosa, que eu não esperava, na verdade, que é a de puxar o último filme do Matt Reeves, né, o último filme da trilogia, A Guerra do Planeta dos Macacos. É curiosa porque aqui ele tenta criar uma espécie de sequência, mas um novo núcleo, né, um novo, como se fosse quase um reboot, um soft reboot, né, que falam, mas ele puxa mesmo, até visualmente trazendo o final da Guerra dos Planetas Macacos, reforçando que é uma sequência, o que eu não esperava. Eu achava que ele ia mais no sentido de pode ser uma sequência ou não é. Aqui a figura do Caesar e o que aconteceu no Planeta dos Macacos, que teve os últimos dois filmes da trilogia, dirigido pelo Matt Reeves, é muito presente aqui, é extremamente presente nesse filme. É uma decisão curiosa, uma decisão que, em algum sentido, até faz sentido, talvez pensando na franquia, pensando em uma continuidade, né, que começar do zero de novo, uma franquia que já tem tantos filmes, que já tem tantas décadas, podia ser um pouco mais difícil. Então é esse lance de, é uma sequência, mas se passa bem no futuro e a partir disso são novos personagens, é uma nova ambientação e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, talvez seja aí onde mora o que é pra mim o maior problema do filme, que faz o filme menos funcional, o que eu comento um pouco mais pra frente. Bom, como eu disse, eu acho o Wes Ball é um diretor que eu não gosto tanto dele, mas eu acho que ele faz um trabalho bom aqui em criar essa nova ambientação, em criar esse novo contexto, em criar esses novos personagens, se utilizando mesmo de muitos elementos que estavam presentes já na trilogia do Matt Reeves, né? A trilogia do Matt Reeves, apesar dele dirigir só os dois últimos, que são os dois melhores. Sobretudo a Guerra do Planeta dos Macacos, né? Então a gente vai ter aqui, por exemplo, esse lance da humana que não fala direito, pelo menos até certo ponto, e essa relação com o protagonista e mais alguém junto com ele. Esse lance até desse, como se fosse um faroeste, né? Um faroeste em um mundo distópico, que é muito comum em filmes de distopia, em jogos e séries de distopia, do personagem estar em constante movimento. Mas aqui tem esse lance bem do faroeste mesmo, né? De fazer o justo, de caminhar por esses lugares abertos, sem ninguém, inabitados, e em busca de lutar pelo seu bando, ou lutar contra um bando maligno e coisa do tipo. Então, que já tinha na Guerra dos Planetas dos Macacos, aqui não vai ser com humanos, mas vai ser com outro grupo de macacos, onde o filme até adentra outra questão interessante, que é justamente que ele vai, pelo menos tematicamente, trazer o lance do fundamentalismo religioso, o lance de olhar, né, de pegar uma figura e distorcer essa figura religiosa, né, que se transforma em uma espécie de Deus, em uma espécie de mártir aqui, né? Então trazendo a figura do Caesar quase como se fosse Jesus nesse contexto, e um falso profeta querendo tomar o seu lugar, distorcendo tudo aquilo que o Caesar
pregava. São temas interessantes que ele vai até trabalhar bem até algum sentido, né? Principalmente como ele vai trabalhar esse senso de comunidade, como ele vai trabalhar essa relação deles com o ambiente, né? Então, eles vão pegar coisas da natureza, mas eles vão pegar dosadamente, eles vão viver em harmonia com a natureza, né? Então, todo esse senso de comunidade, por mais que a gente tenha uma figura central, a gente tenha um protagonista que a gente vai acompanhar, assim como a gente tinha também nos filmes anteriores. Então ele vai se utilizar de muitos elementos que estavam presentes já na trilogia, sobretudo nos 2 últimos filmes, principalmente no último filme, mas vai criar algo um pouco novo, né? Vai um pouco por um outro caminho, e o Uwe Boll, ele é muito bom em conseguir trazer esse senso de dinamismo, né? Em conseguir, sobretudo, construir essas cenas de ação e tal. Ele até vai apelar bastante pro melodrama, que pra mim é o que funciona muito, né? Então, como o Matt Reeves filmava o rosto do Caesar e dos outros macacos, que trazia aquela empatia, que a gente ficava junto com eles. Eu acho que o Uwe Boll faz isso de forma competente, não tão bem quanto o Matt Reeves, ele não tem tanto essa noção dramática, assim, melodramática, mas ainda assim ele consegue captar isso bem com a computação gráfica fotorrealista, que continua sendo dominante, continua funcionando muito bem pra mim aqui. Todo esse senso de detalhes, né, de mostrar os pelos, a captação de movimento dos atores, né, dos olhos e tal. Então, pra mim isso tudo funciona muito bem, assim como eu acho que ele constrói bem essas sequências de ação com muita computação gráfica, mas ainda assim o Uwe Boll, ele sabe bem o que ele tá fazendo, né? Ele consegue trazer essa ação se modificando o tempo inteiro, o que funciona muito bem pra mim. Pra mim a questão é quando a personagem da Freya Allan entra mais a fundo aqui na narrativa, ela que tá até nos posters e tudo mais, e o que esse núcleo humano, ou acima de tudo, o que essa personagem e o núcleo humano sugerido trazem pra franquia, onde pra mim o filme começa a se perder um pouco mais. Ele, como eu disse, ele tem temas interessantes que ele vai trabalhar até certo ponto. Esse senso de comunidade, essa relação com o meio ambiente, toda a questão do fundamentalismo religioso, mas nada disso vai muito a fundo. Fica num lugar, parece que o filme, ele mais do que querer resolver, ele até se resolve bem até certo ponto. Mas mais do que querer resolver dentro dele mesmo, ele parece que ele tá tentando construir algo para o que vai vir depois, em certo sentido, né? Então ele tá pensando um pouco mais lá na frente, ele tá pensando um pouco mais na sequência. E ao fazer isso, ele acaba abandonando muitas dessas questões, né? Principalmente esse outro bando maligno e tudo mais, ele vai perdendo força, e a partir do momento que começa a focar muito quase numa dicotomia entre humanos e macacos, o que você pode falar, beleza, a franquia sempre foi sobre isso, né? Sempre foi sobre esse conflito. É verdade, e aí que entra muito do que pra mim não funciona tão bem, de você querer ser uma sequência direta do filme anterior. Porque a trilogia anterior, ela era muito bem resolvida, da onde ela ia partir e aonde ela ia terminar. Ela, principalmente, quase que num extermínio, né, numa eliminação dos humanos a partir das ações deles mesmos. E como a natureza os pune no final, né, na avalanche e tudo mais. Ao você trazer os humanos de volta aqui, e você ao mesmo tempo falar que é uma sequência, por mais que se passe muito tempo depois, é uma sequência daquele filme, do terceiro filme, você vai trabalhar a partir disso também com essa ideia de você continuar algo a partir do que já existiu. E nesse sentido, o filme, ele pra mim, nesse senso de reconstrução da sociedade, sobretudo que vai aparecer nos humanos, sobretudo na personagem da Freya Allan aqui, parece que é quase um retrocesso em relação aos filmes anteriores, e pensando na franquia, né? É uma ideia de, a gente vai usar esse termo reconstrução pra voltar mais ou menos aonde a franquia sempre andou, ou aonde o primeiro filme, sobretudo, lá atrás, andava, né? Então, essa tentativa de reconstrução dos humanos para tomar tudo de volta e criar um novo conflito com os macacos a partir daí. Então, para mim, falta um pouco de, talvez, novas ideias aqui nesse sentido, novas ideias que até funcionava muito bem quando o filme ele foca muito mais nos macacos e nesse mundo em que eles vivem, nesse novo mundo que eles vivem, e nessas novas relações. O trazer os humanos de volta pode fazer muito sentido para o restante da franquia, ou pelo menos trazer dessa forma, né, com essa
tentativa de fazer algo, né? Com esse objetivo específico que os humanos vão ter um pouco nesse filme, principalmente a partir dele. Até faria sentido para o restante da franquia, mas pra mim não faz tanto sentido a partir do momento que esse filme se coloca na posição de ser uma sequência direta do anterior. A partir do momento que ele é uma sequência direta do anterior e propõe isso, sobretudo nos seus momentos finais, ele tá voltando algumas casas, ele tá até ignorando muito do que o filme anterior, né, os filmes anteriores fizeram. Então é aí onde o Planeta dos Macacos, o Reinado, me causa uma sensação meio divisiva. Eu gosto do filme, acho um filme bem competente em muitos aspectos, acho um filme bem interessante quanto como vai lidar principalmente visualmente com muitos dos seus temas, sobretudo essa relação com a comunidade, com a natureza, como o Wes Ball, ele vai até trazer um tom bastante contemplativo, né, da imagem em muitos momentos, justamente para criar essa relação, mas no final, quando se puxa essa ideia de que esse é o primeiro filme de uma nova fase do Planeta dos Macacos, que quer ser uma sequência da anterior, mas retrocede um pouco, ou volta a trabalhar o mesmo tema, né, como se estivesse andando um pouco em círculos, é onde eu já não gosto tanto assim. Mas ainda assim, perto do que eu esperava desse filme, eu achei ele muito melhor, né? Eu não esperava nada, como eu disse, eu não sou grande fã do Wes Ball, os trailers que eu tinha visto não tinham me empolgado desse filme, mas na prática, assim, é um filme que funciona muito, muito melhor do que eu esperava. Acho que pra quem é fã da franquia, sobretudo, esse filme pode gerar um bom debate. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, passa aqui embaixo na descrição pra ver o meu curso que tá com aula nova, uma aula sobre fotografia que tá bem, bem completa. Por hoje é isso e corta.